Olá pessoal, bom dia e uma excelente semana para todos nós, que Deus nos abençoe. Pessoal, essa extrema-direita, esses caras são tão descarados, eles são tão canalhas, que o Flávio Bolsonaro agora, ele está gravando alguns vídeos aí, literalmente colocando o Jacques Wagner como o maior gangster que existe. Sendo que o gangster é ele, quem é envolvido com a milícia é ele, quem é envolvido com o crime organizado é ele e a família dele. Só que aqui eu não estou defendendo o Jacques Wagner, não. Eu acho que o presidente Lula deveria ter uma reunião com o Jacques Wagner, chegar e falar: olha, cara, faz o seguinte, você está falando que é inocente, não tem nada a ver com isso, estão misturando as coisas, beleza, então você se afasta do governo, que ele é o líder do governo no Senado, você se afasta e deixa as pessoas à vontade para investigar, porque nós temos que lembrar, pessoal, que a Polícia Federal, ela só trabalha como ela com a instituição existe para trabalhar, nos governos do presidente Lula. Porque no governo do Bolsonaro, a primeira coisa que ele falou foi que não era para ninguém investigar filho dele, amigo dele, seja lá quem fosse, que ele trocaria todo mundo, inclusive o ministro, se tentassem não obedecer às ordens dele. Acabou que o Pato, o Marreco, acabou pedindo demissão do governo, porque ele era ministro da Justiça, porque não conseguia fazer nada. Agora está do lado dos caras. Mas enfim, essa coisa maldita é assim mesmo. Mas eu acho que o Jacques Wagner, ele tem que, o único áudio que tem dele é ele falando para o cara, eu acho que é alguém responsável pela obra, que o vão do apartamento ali e tal é 2,45 por não sei quanto. Ele está falando da largura, tá? Todo mundo, ali é público e notório, que ele está falando da largura de alguma coisa, do comprimento e a largura de alguma coisa. Só que já jogaram isso como, a própria polícia já colocou ali como valores, 2 milhões e 400 e poucos mil dólares, enfim, seja lá o que for, se o cara não tem culpa, que deixe investigar, faça como o filho do Lula fez, abra tudo, quebre sigilo, quebre o que quiser quebrar, investigue o que quiser investigar, porque o ladrão está se beneficiando disso. O canalha, entendeu? O miliciano, o faccionado, ele está se aproveitando disso tudo para dar onde que ele não tem nada a ver. E vocês já imaginam, já pararam para perceber uma coisa? O Flávio Bolsonaro, ele não consegue nem falar o sobrenome deles, que quando ele se refere ao pai dele, ele fala Bolsonaro, entendeu? Aqui tem sangue de Bolsonaro, alguns vídeos que ele está gravando e falando que grande merda que ele está falando. Ele está falando de bandido como realmente ele é. A família toda, o Bozo, ele preparou os filhos para ser um pouquinho pior do que ele. É isso que aconteceu. Só que em relação a tudo isso, em relação a esse banco podre, a esse banco master, que cada dia aparecem mais coisas envolvendo esse povo, o cara, se envolveram ele nisso, se realmente ele não tem nada a ver com isso, que ele se afaste do governo e deixe a polícia investigar, trabalhar. Agora preste atenção numa coisa, o André Mendonça, quando eu falo aqui desses terrivelmente evangélicos, que é o André Mendonça e o outro lá que agora é presidente do TSE, pelos próximos 2 anos, então esses caras, quando o outro assumiu a presidência do TSE, eu falei para todo mundo ficar com o pé atrás. O André Mendonça, ele já colocou o Jacques Wagner como investigado. E por que o Flávio Rachadinha, que tem um monte de prova contra ele, tem áudio, tem encontros, tem tudo que você pensar contra esse cara, tem esse filme que nunca existiu, e sabe-se lá que porra de filme é esse, como é que isso é feito, que isso aí foi criado para lavar dinheiro, todo mundo sabe disso. O outro está vivendo nos Estados Unidos às custas do Banco Master, às custas do Volcaro. Então, esses caras, eles estão se aproveitando disso tudo para jogar uma cortina de fumaça e saírem como inocentes. Por que o Flávio Rachadinha, o Flávio Rachadão, ainda não tem nada, não tem investigação nenhuma contra ele? Por que o André Mendonça está sentado em cima disso? Por que o André Mendonça ainda não autorizou que a Polícia Federal investigasse esse cara? Ele está dando jeito, sabe o quê? Desse cara fugir do Brasil. Porque quando o bicho pegar para o lado dele mesmo, mais do que já está, quando ele sentir que ele está acuado, que não tem outra saída, ele vai fugir. Se não tirar o passaporte dele, se não meter uma tornozeleira eletrônica nele, ele vai fugir, entendeu? E o André Mendonça está dando abertura para isso. Ele está dando tempo, está dando espaço para que esse cara faça isso. Por que esse cara não é investigado ainda? Então eu deixo essa pergunta aqui no ar ao senhor ministro
do Supremo, o senhor André Mendonça, o terrivelmente evangélico, por que o filho do amigo dele, o filho do ex-chefe dele, que ele foi ministro do Bolsonaro, por que o filho do amigo dele, por que o filho do ex-chefe dele, ou ainda é chefe dele, não sei, por que ele não está sendo investigado? Por que não tem nada, não tem investigação nenhuma, entendeu, contra esse cara? Por quê? Com todas as provas que tem contra esse cara. É um caso a se pensar, não é? Será que ele foi colocado exatamente já prevendo tudo isso que ia acontecer depois para livrar a cara do canalha, para livrar os canalhas? Será que ele foi colocado lá para isso? Só que assim, eu acho que já vai chegar um ponto que isso vai ficar tão gritante que os outros ministros do Supremo têm que tomar uma providência. Como Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, o Zanin, outros ministros aí têm que tomar providência, porque está ficando gritante que o André Mendonça está protegendo o Flávio Bolsonaro. Ele está protegendo ele. Porque não tem nada contra esse cara, com tudo que já veio à tona. Nós só ficamos sabendo disso tudo que aconteceu porque vazou. Entendeu? Porque vazou. Pela imprensa de alguma forma, foram vazando as coisas ali e vazou. E já tem outra, depois daquele encontro dele, que ele foi lá cobrar o restante do dinheiro que o próprio ladrão, o canalha, que é presidente do partido dele, dono do partido dele, do PL, afirmou que estava certo, ele foi lá cobrar o resto do dinheiro, o cara concordou. Depois daquele encontro, teve outro encontro. Entendeu? Vai virar à tona esse outro encontro aí. Então, assim, cada dia que passa fica pior. E não tem nada contra o cara. A Polícia Federal já está investigando o ex-governador do Rio de Janeiro, investigando todo mundo, inclusive agora o Jacques Wagner. E não tem nada de investigação nenhuma contra o filho do chefe dele, contra o filho do Bozo, que é o senhor Flávio Bolsonaro, Flávio Rachadão. Porque não tem nada contra esse cara, nenhuma investigação a respeito dele. É um caso a se pensar, porque o Jacques Wagner, a Polícia Federal, fez questão, né? Com certeza aqueles policiais federais ali, tem muitos ali que são bolsonaristas, porque eles escancararam a coisa, colocaram dólar, euro, relógio, não sei o que lá. Os relógios, com certeza, eles já verificaram e viram que são legais, não são nenhum Rolex, não são nenhum essas marcas famosas que valem 300, 400, que valem R$1 milhão, já viram que não são essas marcas assim, já não estão mais falando nos relógios, estão falando no euro e tal. Ele disse que das viagens que eles faziam internacionais, seja lá o que for. Esses caras têm que entender que ele é político, ele é um senador da República, ele faz parte do governo. O cara tem que ter dinheiro em casa porque já ouviu falar em banco? Não tem, nos bancos não tem aqueles ali, você aluga aqueles troços ali, aqueles cofres para você guardar o que você quiser. O cara tem que guardar em casa. Agora o problema é que é o seguinte, o Sóstenes Cavalcante, os R$470 mil, ninguém fala mais nisso. A imprensa sentou o rabo em cima, ninguém fala mais nada disso em relação ao dinheiro do evangélico. Porque se for evangélico, se for pastor, se for envolvido com Silas da Lacraia, se tiver alguma coisa a ver com o evangélico, eles sentam em cima. Ninguém fala nada, porque os R$470 mil, que eram 500 mil do Sóstenes Cavalcante, cadê? Ninguém fala mais nada. Então, pessoal, isso fica aí como fosse uma reflexão. Espero que todos tenhamos uma excelente semana, que Deus nos abençoe.